Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos aí de volta, depois desse feriadão prolongado, quase uma mini férias no meio do semestre. E hoje a gente vai mudar um pouco o foco agora das nossas aulas, né? Até então nós vínhamos aí nos concentrando em trabalhar com os dados e as suas interpretações, e agora a gente vai trabalhar uma outra parte da epidemia que dá sustentação para a gente trabalhar com os dados, que é o tipos de estudo, né? Então a gente não importa só a gente ter os dados, a gente tem que saber o que fazer com esses dados. E o que nos dá aí a base para saber o que nós vamos fazer com aqueles dados ou o que aqueles dados nos possibilitam são esses tipos de estudos. Tá? Então, não é só a gente ter os dados, a gente tem que saber o que fazer com esses dados, né? Não no sentido de fazer os cálculos, mas de como desenvolver e discutir os dados que a gente trabalha. Antes de começar as apresentações dos seminários, eu queria ver com vocês o que vocês acharam do filme, né? Do filme lá do Contágio. Eu ainda não corrigi a tarefa de vocês, mas eu queria ver com vocês o que vocês acharam e o que vocês conseguiram relacionar com a pandemia que a gente viveu, né? Lembrando que o filme ele foi desenvolvido muito antes da Covid, né? Um filme bem anterior à Covid, nem se pensava em Covid ainda. Pode falar, Ellen. Professora, eu acho que na verdade eles tiraram o Covid de lá do filme, né? Praticamente tudo igual. Eles pegaram e falaram: não, vamos pegar um filme, vamos fazer um vírus igualzinho, assim, com os mesmos. Tudo vai ser igual, entendeu? Eles, cara, parece que estavam prevendo, né? Na verdade, não é tão difícil fazer essa previsão, né? Essa previsão, ela já tinha sido feita há algum tempo, né? Já faz alguns anos que os pesquisadores eles vinham alertando de uma possível epidemia, né? Só não sabiam do que seria e de como seria. Então, a ideia que eles usam no filme, né, de ser uma doença que passa dos animais, né, que são silvestres, para os animais domésticos, que são aqueles domésticos não, né, mas são aqueles que a gente que são da cadeia alimentar, né, aqueles que a gente come. E daí surgiu uma doença. Isso é uma coisa muito previsível. Sabia-se que isso ia acontecer em algum momento. O que não se sabia era quando isso ia acontecer, né? Não, isso não tinha como prever, e nem qual era o tipo de doença que ia ser, né? Tanto que no filme eles né, criam uma doença que vai para o sistema nervoso central, né? Que é uma encefalite. Então, era assim, era uma grande possibilidade dessa doença atacar o cérebro, né? Não sabia onde que a doença ia atacar. Mas que isso ia acontecer, isso já era prevível, era assim, já se sabia que isso ia acontecer. Né? Professora, mas precisava ser até de morcego. Pois é, isso aí não foi ao acaso, tá, Ellen? Não foi ao acaso, sabe por quê? Tem estudos de 2017 falando da proliferação dos morcegos nas áreas urbanas. E os morcegos, eles são grandes transmissores de doenças. Eu tenho dois colegas que estudaram comigo no doutorado,
que trabalham com morcegos aqui na Unemate. Eles trabalham com morcego desde a vida acadêmica deles, eles são biólogos, os dois, é um casal, eles são biólogos e eles trabalham com morcego. E há muito já antes de ter Covid, quando eu fiz o doutorado, eu entrei em doutorado em 2007. Em 2007 não, 2017, antes do Covid. E eles já falavam da questão dos morcegos, né? Que quanto mais perto os morcegos chegarem da gente, mais chance a gente vai ter do aparecimento de algumas doenças. Porque a gente tem aqueles morcegos que são nossos ajudantes, né? Que é um tipo de morcego que faz a proliferação das sementes, né? E nós temos os morcegos, a qual aqui eles estão preocupados, que são os hematófagos, né? Que são aqueles que se alimentam de sangue. E a preocupação deles aqui, inicial em 2017, era que esses morcegos trouxessem doenças para o gado, né? Esses morcegos hematófagos, né? Que se alimentam de sangue. Só que não se esperava que fosse dessa maneira, mas sim, a chance de ser um morcego um grande proliferador já era uma coisa que meio que já se esperava, né? Já se esperava que isso acontecesse. Então, assim, o filme é uma ficção científica, é claro, mas é um filme que foi baseado em estudos que já estavam sendo desenvolvidos. Então, não foi muito ao acaso, não, que eles fizeram um filme e que ele ficou tão parecido com a pandemia a qual acabou se desenvolvendo, né? E claro que não se esperava que isso fosse acontecer de uma maneira tão rápida, né? De uma maneira tão rápida. Só que a gente vê ali algumas coisas no filme, né? Que são muito óbvias, muito que ia acontecer, né? Não sei se vocês prestaram atenção, principalmente na última parte do filme, que o que faz o grande causador da pandemia, né? O início da pandemia ali, que eles fazem essa discussão, é o desmatamento, né? É o desmatamento que no filme foi causado pela empresa que a paciente zero trabalhava, né? Então é como ali se mostrasse um ciclo, né? De que assim o grande causador da pandemia foi o desmatamento. E o que é uma coisa que a gente sabe que vai gerar outras epidemias. A gente já sabe que isso vai acontecer. E aí a gente só não sabia qual era o espectro disso, né? E agora a gente tem uma noção mais real do que é isso, do que realmente aconteceu. E uma coisa que eu acho que o Covid nos trouxe é que, assim, é só a primeira, tá, gente? É só a primeira. Não podemos ter a esperança que vai ser só essa nesse século e que não vai acontecer de novo. Tá? Os vários estudos já demonstram que isso vai acontecer de novo. É aquele negócio, a gente só não sabe quando, nem como que vai ser a doença. Mas pelo caminho que as coisas estão andando, né, pela intensidade do desmatamento, pela proximidade com as áreas que eram silvestres, pela falta, né, de comida em alguns países, isso vai acontecer de novo. Né? Isso é fato. E o fato de ser doenças zoonóticas é outro fato que é assim quase certeza que vai ser esse mesmo caminho. Né? Aí até os meninos daí da biologia
né, podem estar falando sobre isso. O pessoal da biologia trabalha muito essa parte, né, de mostrar que a chance da gente ter várias doenças aparecendo e essas doenças ser de base zoonóticas, né, ou seja, aquelas doenças que passam dos animais para nós, é muito alto. É muito, muito alto. Né? Então, a gente precisa muito se preparar. Agora, vocês olhando o filme, né, tendo como base como aconteceu e o que aconteceu, tudo que a gente passou nesses 2 anos, né, é muito claro de a gente ver fatos que eram previsíveis também de acontecer, né, durante uma pandemia. Olha como esses caras que escreveram o filme, né, estavam assim muito embasados cientificamente, que conseguiram mostrar coisas que realmente aconteceram, né? Como, por exemplo, a Forticha, né? O medicamento que uma pessoa que não é da área da saúde, né, que é um jornalista, espalha na internet que cura a doença. Né? E aqui no Brasil, a gente teve isso muito claramente acontecendo, né? Muito forte isso que aconteceu. E tem dias que eu fico pensando, será que não assistiram esse filme e aí tentaram fazer mais ou menos igual, né? Fizeram o processo contrário. Porque é muito real o que aconteceu, é muito igual o que a gente viu, né? Acontecer. Professora, mas isso que a senhora falou é uma realidade, sabe? O ser humano, ele parece que ele é bem previsível, né? E eles previram tudinho o que ia acontecer com a gente. É exatamente, a gente é muito previsível. É muito fácil de saber o que vai Professora, na acontecer. hora que aquele jornalista começou com aquele remédio lá, sabe? Aquele remédio falso que não ia ajudar em nada. E ele sabia que não ia ajudar em nada, e mesmo assim ele tava falando para todo mundo tomar. Nossa, eu falei, meu Deus, tá aí, ó. Sabemos que sempre tem um ser humano ruim para poder fazer alguma merda. É Fazer alguma coisa exatamente. que não deve, né? Prejudicando as outras pessoas, vendo que tá fazendo errado, e mesmo assim tem gente fazendo isso, né, professora? Isso é uma tristeza. Infelizmente, isso aconteceu muito claro, né? Muito igual o que aconteceu no filme, igual, né? Gerando assim problemas tanto da parte da saúde como da parte social mesmo, né? Das pessoas ficarem enlouquecidas por uma coisa que não existe, que não acontece. Né? Eu não sei se vocês acompanham séries, né? Séries de TV aí, mas eu assisto Grey's Anatomy, e nessa última temporada, na 17, onde eles falam do Covid, né? Fica muito claro também como que é a visão, né, do pessoal que está na área da saúde em relação à introdução de uma doença nova e de desconhecer aquela doença, né, de muitos profissionais falarem, não, isso não pode, a gente não sabe, a gente está fazendo errado, mas por pressão externa, acaba que as coisas começam a ficar bagunçadas, né? A gente passou por isso muito visível aqui no Brasil, né? É muito triste a gente saber que a gente está num país que os profissionais de saúde não conseguem interpretar as informações que estão recebendo. Nós estamos falando de pessoas que estudaram, né, que fizeram faculdade, que fizeram residências, que se especializaram e que não conseguem ler um artigo científico e que não conseguem diferenciar o que é ciência e o que é boato. E isso é extremamente triste, gente.
Porque isso... Professora, Ah, seria um tipo de analfabetismo funcional, né? No nosso caso, né? exatamente. Isso mostrou o quanto os nossos profissionais estão despreparados. Despreparados no sentido assim, despreparados de não saber fazer uma leitura, de não saber interpretar o que, que é certo e o que, que é errado. E isso é muito grave. Isso é muito, muito grave e é de uma tristeza imensa. Imensa, imensa, imensa. Tá? O que aconteceu naquele hospital lá eu não sei se é do Rio ou de São Paulo, lá do Sênior, aquilo é muito grave, gente. Aquilo ali mostra a falência do nosso serviço, não de saúde, mas sim do nosso serviço profissional. Que profissionais que estão nos atendendo que são capazes de fazer o que eles fizeram, tá? De ter coragem de aceitar fazer procedimentos que foram propostos por uma pessoa que nunca estudou um remédio. Isso é muito grave, né? É por isso que vocês que estão agora estudando, estão aí no meio do curso, ou o pessoal da biologia que está mais para o final, mas o da enfermagem que está mais no meio, vocês não estão, vocês, principalmente da enfermagem, vocês não estudam farmacologia à toa, sabe? Vocês não estudam fisiologia, imunologia à toa. Esses estudos são para que vocês consigam depois conseguir interpretar o que vai acontecer no mundo que a gente está vivendo. Sabe? Isso é muito claro, né? É muito claro aquele profissional que consegue visualizar isso e aquele que não, né? Gente, a gente não pode aceitar que a gente jogue tudo que a gente estudou no lixo e aceite uma informação de uma pessoa que nunca leu um livro da área da saúde. Seja essa pessoa quem for ela. Sabe? Não podemos aceitar isso. E isso mostra o quanto a gente está despreparado. Né? Quanto nós estamos despreparados. Despreparados no sentido assim, de a gente não saber ler artigo científico. Porque o que essa pandemia mostrou foi isso. Que os profissionais não sabem fazer isso, gente. Olha que coisa grave, não sabe fazer a interpretação do que é certo, o que é errado. E isso é grave. Isso é muito grave, porque é essas pessoas que vão nos atender e sabe-se lá se não estão nos matando em vez de estar nos salvando. Então, isso é muito grave. É muito, muito grave. Né? E, assim, o Covid ele trouxe uma série de coisas para a gente repensar. Né? Eu dei uma palestra há um tempo atrás no pessoal do Entardecer Científico, num projeto aqui, e eles pediram para falar sobre a segurança do trabalhador no tempo da pandemia. Isso é uma outra coisa que, assim, é um absurdo, entendeu? A gente ter que ter uma pandemia para a gente fazer o que é certo. Se a gente tivesse utilizando todos os equipamentos que a gente aprende que é o correto utilizar durante a faculdade, se a gente lavasse as mãos do jeito correto e lavasse seguindo o protocolo que vocês aprendem aqui na universidade, não tinha nada dessa loucura de ficar, passa álcool gel, lava a mão toda hora, usa. Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque a gente já sabe disso há muitos anos. Há muitos e muitos anos. Então, mostra uma falha
É como a gente estivesse andando para trás. Tá? E isso é muito grave. Isso é muito, muito grave, porque não vai ser a primeira. Então, a gente precisa ter uma visão muito cuidadosa do que a pandemia nos ensinou, mas no sentido do que ela trouxe de novo e o que ela só nos trouxe para dizer assim: vocês estão fazendo tudo errado. Está tudo errado, vocês estão perdidos. Então, a gente precisa disso. E um outro ponto é a questão das vacinas, né? Que é assim gravíssimo também o que está acontecendo no nosso país. Né? Das pessoas agora decidirem que precisam escolher as suas vacinas como se elas entendessem algum processo de como é feita uma vacina. Tá? Como se eu chegasse lá no posto e eu dissesse que eu quero a vacina A ou a vacina B, como se eu soubesse como uma vacina é produzida e o que ela pode me causar. Tá? Isso também é de um absurdo tão grande, mas tão grande, porque se você faz isso, você está dizendo que todas as pessoas que estudaram são tudo umas burras que não sabem fazer nada e você é o grande sabedor. Você que nunca entrou nem perto de uma produção de vacina. Sabe, é o processo, a mesma coisa do remédio. Sabe, se você acredita que uma pessoa que nunca estudou um livro pode dizer que remédio você tomar e que vai te curar, a mesma coisa é se você escolhe a vacina. É como se você soubesse alguma coisa sobre o processo de produção de vacina e imunológico da vacina. Tá? Isso assim, é de um atraso mental tão grande e coletivo que é assustador, muito assustador. Né? Também fiz uma live esses tempos atrás falando sobre a vacina e eu comecei a live falando disso. Eu fico assim abismada de estar em 2021 e ter que convencer as pessoas a tomar vacina. Isso mostra o tanto que a gente está retrocedendo. Né? A minha teoria é o seguinte: a gente tem as eras, né, do que acontece, que só são nomeadas depois que a gente passa, né? Assim, na história, não é assim? Quando as pessoas estavam lá na Idade Média, elas não sabiam que estavam na Idade Média, porque a Idade Média só foi nomeada depois que passou, né? Quando elas estavam no Renascimento, elas não sabiam que estavam no Renascimento, elas só foram saber depois. E eu acredito que daqui a alguns anos vão olhar para trás e ver que nós estamos novamente na Idade das Trevas. Porque é um retrocesso mental tão grande que eu fico morrendo de medo do que pode mais acontecer. E aí vocês podem anotar no caderninho de vocês aí que o próximo grande problema que nós vamos ter, que a gente já sabia que ia ter, mas estava mais controlado, e a Covid piorou esse processo, ela adiantou esse processo, e vai ser um grande problema de saúde, no qual vocês podem se preparar, porque serão vocês a enfrentar, é a questão da resistência aos antibióticos. Isso aí, a Organização Mundial de Saúde, as grandes sociedades de infecto, de imuno, já estão se preparando para esse outro grande problema de saúde. Nós não vamos ter mais remédios capazes de combater as bactérias que a gente tem. Tá? Isso aí tem um monte de estudo falando sobre isso, a gente só não sabe quando que isso vai explodir. Mas isso vai ser um grande problema de saúde que possivelmente vocês vão enfrentar.
E esse problema, ele é causado também por esse atraso mental dos profissionais que não sabem escolher um medicamento correto. Infelizmente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E uma das coisas que a gente precisa aprender é ler estudo científico. A gente precisa saber ler o que está escrito, o que as pessoas estão pesquisando. E por conta disso, que dentro da epidemia, a gente estuda os tipos de estudos, né, epidemiológicos, porque os estudos epidemiológicos, eles abrangem em grande parte todos as áreas da parte dos estudos da saúde. A grande parte dos estudos da saúde tem desenhos epidemiológicos, tá? Então, é o que a gente vai estar vendo hoje, né? Então, nós vamos começar a assistir. Eu pensei em a gente assistir 3 estudos hoje e 3 estudos na aula que vem, para não ficar muito puxado e a gente poder comentar aí sobre esses estudos assim que terminar. Então, eu vou colocar aqui para vocês o primeiro, que é o estudo descritivo. Vamos apresentar sobre os estudos descritivos, com os discentes Jane Kelly, Michael Douglas e Thalisa Aniceto. Os estudos epidemiológicos, eles podem ser classificados em observacionais e experimentais. No caso do estudo descritivo, ele é observacional e divide-se em descritivo e analítico. Eu trouxe uma imagem representativa dos tipos de estudos epidemiológicos, que é o experimental. No caso do analítico, ele é experimental, né, determinantes, e como exemplo, ensaio clínico, ensaio comunitário e quase experimental. Já no tipo de estudo observacional, temos o tipo descritivo de distribuição, exemplo, série de casos, e observacional analíticos, são determinantes, como exemplo, ecológico, transversal, caso controle e de corte. Os estudos descritivos, eles têm por objetivo determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar ou as características do indivíduo. Ou seja, é responder as seguintes perguntas: quando, onde e quem adoece. A epidemiologia descritiva, ela pode fazer o uso de dados secundários, como, por exemplo, dados pré-existentes de mortalidade e hospitalizações, e primários, que seriam dados coletados para o desenvolvimento do estudo. No Brasil, existem importantes bancos de dados secundários com abrangência nacional, como o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o Sistema de Informação sobre Autorizações de Internações Hospitalares e Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que podem ser usados em estudos epidemiológicos. Eu trouxe também outra imagem sobre estudo descritivo, que aponta relatos de caso ou séries de casos, estudos de prevalência transversal, estudos de incidência, estudos ecológicos ou populacionais. A epidemiologia descritiva examina como a incidência, casos novos, ou a prevalência, casos existentes, de uma doença ou condição relacionada à saúde varia de acordo com determinadas características, como sexo, idade, escolaridade, renda, entre outras. Quando a ocorrência da doença, condição relacionada à saúde difere segundo tempo, lugar ou pessoa, o epidemiologista é capaz não apenas de identificar grupos de alto risco,
para fins de prevenção, mas também gerar hipóteses etiológicas para investigações futuras. Sua importância está no estudo de doenças raras, na aferição dos resultados de uma determinada instituição e na geração de hipóteses a serem testadas pelos outros tipos de pesquisas clínicas. Os critérios para avaliação da sua qualidade são a confiabilidade da instituição e dos autores do estudo, o número de casos estudados em relação à incidência da patologia, a descrição detalhada da característica da amostragem, incluída com especial atenção aos fatores prognósticos, a homogeneidade dos tratamentos empregados e a descrição detalhada dos critérios de inclusão e exclusão de pacientes. A principal característica de um estudo descritivo é a ausência de um grupo de comparação, ou seja, o objetivo é a descrição de um fato médico. Conforme foi solicitado pela professora, nós selecionamos um artigo, que englobasse a nossa temática do nosso trabalho, que era um artigo sobre estudos descritivos em epidemiologia, e o nosso artigo selecionado foi estudo descritivo de queimaduras em crianças e adolescentes. Os objetivos do estudo que nós selecionamos era determinar a frequência das queimaduras nos pacientes, que eram crianças e adolescentes, isso segundo as características dos pacientes, ou também da lesão e da evolução clínica. Investigar os principais fatores que causaram essas queimaduras nos pacientes e correlacionar variáveis tais como a faixa etária, sexo, extensão, gravidade das lesões, agentes, permanência hospitalar e as principais complicações evolutivas dos pacientes. E qual foi a metodologia utilizada nesse estudo? Antes de explicar qual foi a metodologia utilizada, é importante contextualizar qual foi o período de realização desse estudo. E o estudo foi realizado em Minas Gerais, no Hospital João XVIII, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1992. Então, é um estudo bem antigo, assim, que já foi realizado há muito tempo, mas nós achamos válido trazer ele para o nosso trabalho. Inicialmente, o estudo contava com 537 participantes que eram pacientes de 0 a 19 anos que adentraram o hospital com queimaduras, e os dados da pesquisa foram coletados através de entrevista com os pacientes ou até mesmo com familiares, porque tem os casos das crianças, e além do acompanhamento da evolução dos tratamentos nos pacientes. Todos os dados que foram coletados no decorrer do estudo foram processados através de métodos estatísticos, como desvio padrão, variância, teste Q quadrado, média, e além do uso de programas que fazem esses cálculos de forma automática. Então, como eu disse anteriormente, inicialmente foram 537 participantes, mas foi realizado um filtro, Desses 537 participantes, cerca de 59 pacientes se recusaram a participar ou foram transferidos do hospital, e utilizados como material de estudo, foram 80 pacientes. Esses 80 pacientes que foram utilizados como material de estudo para a realização desse estudo preencheram o requisito que era ter queimaduras de segundo grau de extensão igual ou superior a 10% da superfície corporal, queimadura de terceiro grau maior que 3% da superfície corporal acometida, ou acometimento da face, genitais, extremidades, queimadura elétrica. Então, esse também era um dos critérios utilizado, na verdade o critério utilizado para filtragem dos participantes da pesquisa. É importante salientar que nesse período de estudo, no qual eles ficaram coletando esses dados no hospital, 56.206 vítimas de traumas diversos, adentraram o hospital, e dessas 56 mil pessoas, 1.306 eram pacientes que sofreram queimaduras. Mas como o critério para a realização do estudo era serem crianças e adolescentes, então foram 596 pessoas que adentraram. Logo, a amostra final foi constituída de 537 pacientes, como eu disse anteriormente, e dos quais 457, 85%, da amostra total, receberam tratamento ambulatorial, e 80 pacientes, 15%, foram admitidos no centro de tratamento de queimados. Bom, desse total, 314 pacientes eram do sexo masculino e 223 do sexo feminino, sendo 285 pessoas brancas e 182 pessoas negras e 70 pessoas pardas.
Entre os 80 pacientes internados, verificou-se a seguinte distribuição dos agentes causadores. Chama, 39 casos, escaldura 34 e outros casos, adversos, 7 casos. A média de percentual de superfície corporal queimada foi de 18% no caso das crianças e 29% no caso dos adolescentes. E no caso das crianças, na maioria dos casos, as crianças estavam sem companhia de um responsável. É incontestável que essas queimaduras elas constituem sim um trauma de grande potencial, para essas crianças e adolescentes, e também trazem um grande alerta, que esses casos acontecem de acidentes domésticos, principalmente em pessoas de baixo nível social e econômico, que isso se dá, em relação das más condições de moradia, principalmente. Então, essas taxas de óbitos e a permanência hospitalar de grandes quantidades, aliadas a essas sequelas físicas e emocionais em decorrência desses acidentes, justificam a ênfase especial nas medidas preventivas. Então, é necessário ter campanhas, de conscientização, de acompanhamento, das crianças, como nós dissemos aqui para vocês. A maioria dos casos das crianças que sofreram essas queimaduras foi pela ausência de um adulto responsável, Então, as crianças são curiosas, então as chances de acontecer esse tipo de acidente são grandes. E esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando para a gente. E essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Bom, pessoal, então vimos aí do estudo descritivo. Só deixa eu pegar o nome dos 4. Alguém do grupo quer fazer algum comentário? Pessoal que está aí, Maicon, você que está aí representando o grupo. Oi, professora. Fazer algum comentário? Bom dia, Bom dia. Não, professora, tá tudo certo. Bom, então, como os meninos apresentaram, os estudos descritivos, eles são muito utilizados dentro da epidemiologia, e a principal característica, se fala assim, estudo descritivo, o que precisa ter para ser um estudo descritivo? Precisa ter quem, onde e quando. Precisa ficar muito claro no método quem está sendo avaliado, quando foi a avaliação e onde foi a avaliação. Tá? Isso é uma característica de estudo descritivo. Então, toda vez que vocês lerem um estudo descritivo, precisa ter descrito o que vai ser trabalhado, onde vai ser trabalhado e quando será trabalhado. Tá? Essa é a principal característica do estudo descritivo. Outra coisa que é importante, o estudo descritivo, ele serve para descrever. A função dele é descrever o que está acontecendo em um determinado local, tá? Em um determinado período de tempo. Então, o que ele traz de informação é o que aconteceu naquele local e naquele tempo. Então, o que a gente consegue saber do estudo descritivo é o que estava acontecendo, e ponto. O que está acontecendo naquele local e naquele tempo, e só. Ele não nos diz mais nada, ele só nos diz o que está acontecendo. Esse tipo de estudo é muito utilizado como a primeira fase de estudos maiores, porque para
eu pensar em associações, para eu pensar em hipóteses, eu preciso saber o que está acontecendo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, são os estudos descritivos. Então, eu descrevo o que está acontecendo num determinado local. A partir dali, eu levanto hipóteses para fazer estudos mais elaborados. Estudos descritivos são muito utilizados em TCC, né, em trabalho de TCC ou em trabalhos iniciais de grandes projetos. Então, todo grande projeto, ele começa com um estudo descritivo. Primeiro é preciso você saber o que está acontecendo, para depois você formular o que vai acontecer ali ou o que você pensa que pode estar acontecendo. Tá? Porque assim, a gente tem uma escala, né, dos estudos. Nós temos estudos mais fáceis, no sentido de ser menos complexos, e estudos mais difíceis, que são mais complexos. Um estudo descritivo é um estudo pouco complexo, fácil de realizar, que envolve pouco custo, que é possível qualquer pessoa fazer, qualquer pessoa no sentido que eu falo, qualquer pesquisador fazer, né? Por quê? Porque ele é a base. Todo estudo precisa começar de uma parte descritiva, tá? Porque a gente precisa primeiro saber o que está acontecendo para depois apresentar ali associações do que pode estar acontecendo ou não. Então, ele é a base. Então, vocês vão encontrar muitos estudos descritivos, tá? Por quê? Porque é um estudo barato de fazer, é um estudo fácil, é um estudo relativamente, né? Relativamente não, é um estudo muito utilizado em TCC. É um estudo que não precisa ser aplicado nenhum teste estatístico. Você pode fazer um estudo descritivo com apenas frequência absoluta e relativa, ou seja, só com percentuais, você faz um estudo descritivo. Não precisa aplicar nenhum cálculo estatístico para estudo descritivo, tá? Não se tem essa necessidade. Então, é um estudo que vocês vão ver que é bem comum, tá? Só que qual que é a principal característica? O que é um estudo bom descritivo? É um estudo que tem onde, quando e o que está acontecendo, né? Como os meninos mostraram aí no trabalho deles. Só um detalhe na hora da apresentação é quando vocês apresentaram a parte da metodologia do artigo, tomem cuidado com diferenciar o que é programa estatístico e o que são testes estatísticos. Então, o programa que a gente utiliza não necessariamente faz os testes estatísticos. Às vezes você usa um programa só para fazer a base de dados, né? Não necessariamente se faz os testes estatísticos. E o programa é uma coisa, os testes estatísticos são outra. Então tem que diferenciar. E geralmente a gente apresenta ao contrário. Primeiro a gente diz qual foram os testes que foram realizados, os testes estatísticos, e depois a gente apresenta em qual programa aquilo foi feito. Existe 1 milhão de programa estatístico e existe 1 milhão de testes estatísticos, tá? Vocês não precisam saber todos os programas nem todos os testes. Só é necessário identificar no método o que foi feito para vocês conseguirem entenderem os resultados.
Nos estudos descritivos, também é muito comum a gente visualizar algumas fotos ou figuras mostrando o que estava acontecendo naquele local. Tá? Então, é comum de ver em estudos descritivos, coisa que vocês não vão ver em outros estudos. Existe um outro estudo que não vai ser apresentado aqui no seminário, mas eu gostaria de falar para vocês, que são os relatos de casos. Tá? O relato de caso. O relato de caso, ele é considerado um estudo epidemiológico, só que um relato de caso, ele é menos complexo ainda do que um estudo descritivo. Tá? Um relato de caso é quando você faz o estudo apenas de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma doença. Quando você estuda apenas uma coisa. Geralmente, o relato de caso é relacionado a uma doença, não apenas a um indivíduo. Então, o relato de caso, você apenas descreve o que aconteceu com um indivíduo ou com uma determinada doença. O principal relato de caso que a gente tem, que marcou história e até hoje é dado como exemplos de um grande estudo de relato de caso, foi um estudo publicado em 1984 nos Estados Unidos, que relatava uma doença que era desconhecida e que apresentava nos indivíduos, os indivíduos foram sendo internados e foram a óbitos com a mesma característica. Então, esse relato de caso dizia assim: os indivíduos, na maioria homens, em idade jovem, estão morrendo de diarreia, caquéticos, com falta de ar e com muitas lesões de pele. Tá? Isso foi descrito em 1984. Alguns meses depois, devido a esse relato de caso, percebeu-se que esses sinais e sintomas estavam aparecendo em outros indivíduos, e aí começaram a estudar mais a fundo, e por conta desse relato de caso, descobriram uma nova doença, que era a AIDS. Então, esse relato de caso, ele é muito conhecido no mundo inteiro, porque ele fez o primeiro relato da AIDS. Aqui no Brasil, a gente também tem um relato de caso muito famoso, que foi feito por duas médicas lá do Nordeste, quando relataram que nos seus plantões estavam atendendo muitas crianças com microcefalia. E aí, depois desse relato de caso, começou-se a investigar e descobriu, então, que a gente estava tendo uma epidemia de Zika congênita. Tá? Então, são os dois relatos de caso, assim, bem populares. E o relato de caso, ele, diferente do estudo descritivo, o estudo descritivo, ele descreve uma coisa que já está acontecendo, que já se conhece. O relato de caso, ele serve para relatar aquilo que é um pouco desconhecido, que está fora do comum, ou que é uma coisa muito diferente do habitual. O estudo descritivo geralmente é descrito coisas que já se conhecem, né, mas que são de interesse para aquele pesquisador ali ou para aquele local, para se descobrir o que pode estar acontecendo. Tá? Então, é muito interessante, mas não confundam, tá? Relato de caso é uma coisa, estudo descritivo é outra. Tá? São duas coisas diferentes.
Os relatos de casos geralmente fala de uma doença específica e o estudo descritivo vai relatar o que, onde e quando. Tá? Sempre apresentando esses 3 itens que fazem parte daquele tripé que a gente viu lá no início do semestre, que é o tripé da epidemiologia descritiva. É dizer o que, onde e quando. Perguntas? Maicon, você que está aí do grupo, depois você compartilha, por favor, o estudo que vocês apresentaram. Sim, professora. Se puder mandar o link aqui para mim, Tá que bom. daí depois eu vou compartilhar na nossa sala também, tá bom? E deixa eu só tirar uma dúvida. O grupo todo tem que anexar atividade lá no CIGAR? Não, só um, Tá bom, obrigado. tá? Só um eu já conto para todos. O próximo grupo seria, não é, né? É os estudos ecológicos da Ana Paula, da Ellen, da Mayra e do Eduardo. Deixa eu achar aqui qual que é. Esse aqui, eu acho. Olá. Espera aí que eu vou compartilhar minha tela. Professora, pode mandar o link lá no grupo do artigo? Pode ser também, Maicon, pode mandar lá. Tá bom, vou mandar lá. O nosso grupo é o grupo 3, nós vamos estar falando sobre os estudos ecológicos na disciplina de epidemiologia, com a professora Chayana, e os componentes do grupo são Ana Paula, Eduardo, eu, Ellen e Maíra. Nós vamos ter, dentro dos tipos de estudos, os estudos descritivos, que são aqueles que determinam a distribuição da doença, segundo o tempo, lugar e outras características dos indivíduos. Nós vamos ter também os analíticos, que são delineadores para examinar a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. Dentro dos estudos analíticos, que é o nosso foco, nós vamos ter os estudos experimentais, que seriam o ensaio clínico e a intervenção comunitária, e nós vamos ter os observacionais. Dentro dos observacionais, nós vamos ter o estudo transversal, que seria a relação da exposição da doença em uma população investigada num determinado momento particular. O estudo de corte, que podem ser utilizados para investigar a história natural da doença, por exemplo. O estudo caso-controle, que onde os dados são coletados a partir de informações do passado. E o nosso foco são os estudos ecológicos, que no caso é o nosso trabalho. Que nesse tipo de estudo não existem informações sobre a doença e exposição do indivíduo, mas sim do grupo populacional como um todo. Passa. Os estudos ecológicos, como estamos mostrando, né, que seria o analítico, delineado para examinar a existência de associação entre uma exposição de uma doença ou condição relacionada à saúde, nós vamos ter dentro dele o estudo observacional, como eu disse anteriormente, que investiga a etiologia da doença, de onde ela vem. E o estudo ecológico, né, que está dentro do estudo observacional, ele vai estudar a população ou a comunidade como um todo, porque ele não estuda somente a pessoa, um indivíduo, ele estuda a população ou a comunidade. Passa. Então, o que seriam esses estudos ecológicos? Nesses estudos ecológicos, os dados que referem ao grupo de pessoas e não indivíduos, como eu disse anteriormente. A unidade de estudo é uma área geográfica, nós vamos delimitar uma área geográfica para estudar esses grupos. Os dados dessa área são comparados a outras, seja no tempo, séries temporais, ou ambos, se é agora ou posterior ou antes. São mais frágeis por serem sujeitos a uma série de vieses, por exemplo, se os dados foram coletados corretamente anteriormente.
São de análise relativamente simples, mas a interpretação dos resultados podem ser difíceis, porque nós conseguimos analisar facilmente os dados que já nos foram passados, porém, podemos ser difícil interpretar esses dados, esses resultados, porque vêm de fontes que já foram coletadas e não foram coletadas por nós. É conhecido também como estudo de correlação. Então, está relacionado a outro estudo. Então, para a gente poder ter certeza desse estudo, a gente precisa estar baseado em outros passados. Passa. Então, os estudos ecológicos o delineamento deles são de dados secundários. Então, nós vamos estar usando fontes de dados sobre a doença, registros de mortalidade, de morbidade, dados censitários de morbidade, mortalidade e populacional. E esses dados, essas fontes, como está mostrando a figura, ela pode ser duvidosa. Por quê? Porque nós vamos estar usando, por exemplo, as fontes de dados sobre exposição de censos econômicos, demográficos, dados de produção ou consumo, e esses dados são subjetivos, porque foram outras pessoas que coletaram, nós não vamos ter a certeza de que os dados coletados foram coletados corretamente. Então, ele pode ser não podemos ter 100% de certeza sobre esses dados. Passa. Então, o princípio lógico do estudo ecológico é que a população ou comunidade em uma determinada exposição é mais frequente ter maior incidência de doenças causadas por essa exposição. O que isso quer dizer? Que onde nós vamos ter, numa comunidade, por exemplo, maior surto ou exposição frequente de mosquito da dengue, por exemplo, então vai ter mais incidência de quê? De ter as pessoas dessa comunidade terem mais doenças relacionadas a esse tipo de exposição, então vai ser mais comum que elas tenham casos de dengue. Passa. Estão me ouvindo? A internet está um pouco ruim. Eu acho que eu vou desligar a câmera para poder não travar bastante. Bem, então vamos lá. Os estudos ecológicos. Toda pesquisa que é realizada, ela tem que partir de uma sequência lógica, né? Então, nos estudos ecológicos não vai ser diferente. A sequência lógica para a realização dos estudos ecológicos normalmente se inicia partindo do seguinte. Surge uma ideia, eu quero pesquisar determinada coisa. Dessa ideia é feita uma proposição, então, em cima da ideia você vai falar, acontece assim, assim, assado. Então, a partir disso, você vai fazer uma pergunta em cima dessa proposição, e dessa pergunta vai ter a derivação da hipótese, e com a hipótese formulada que você vai estar fazendo a sua pesquisa, e a partir da pesquisa vai obter os seus resultados. Porém, antes de todo esse processo aqui, que a gente costuma dizer que é o desenho experimental também, nós precisamos ver a aplicabilidade. Então, em primeiro lugar, os estudos ecológicos eles só vão se aplicar em determinadas situações, que, por exemplo, como está falando aqui, né, a aplicabilidade do estudo ecológico é quando o nível da inferência de interesse está na população. Então, ele só pode ser dito, né, ou só pode falar alguma coisa a nível de população, ou quando a variabilidade da exposição dentro da população é baixa e entre populações é alta, né? Então, a gente está vendo que determinada população ela está diferente com relação a alguma doença, por exemplo. Ela está tendo mais ou está tendo menos do que o que é comum nas demais populações. Então, você fala assim, então vamos ter que analisar aquilo dali, né? Então, o estudo ecológico ele vai se aplicar a nível de comparar essa exposição, né, dentro dessas populações. Bom, pessoal, aí temos algumas variáveis que são utilizadas no estudo ecológico. Então, nós temos as medidas globais, que é onde a gente obtém as características dos grupos populacionais ou de lugares que não são consideradas individuais, ou seja, sempre da coletividade.
Nós temos também as medidas agregadas, que são as características individuais dentro de cada grupo. Por exemplo, quando eu avalio a proporção de fumantes dentro de um grupo populacional envolvido no meu estudo. Temos também as medidas ambientais, que são as características físicas do contexto de onde o grupo convive. Por exemplo, eu vou analisar o nível de poluição de um determinado ambiente de um grupo que está presente no meu estudo. Pode passar. Nós temos também alguns tipos de desenhos que são utilizados no estudo ecológico. Dentre eles, nós temos os múltiplos grupos, que têm como foco local. Ou seja, nesse tipo de estudo, o objetivo é fazer uma comparação geográfica de todos os grupos populacionais que estão envolvidos no meu estudo. Por exemplo, eu vou analisar como que está a mortalidade de uma doença dentro desses grupos que estão no meu estudo. Eu vou fazer uma comparação. Temos também as séries temporais, que tem como foco o tempo. Nesse tipo de desenho, acontece uma avaliação de um determinado desfecho, por exemplo, uma doença, ao longo do tempo, né, dentro de uma população geograficamente definida. Temos também o tipo de desenho misto, né, que tem como foco tanto o tempo quanto o lugar. Então, aí é uma combinação dos dois tipos de desenhos acima citados, né. Então, aí acontece uma avaliação da evolução de um determinado desfecho ao longo do tempo, né, dentro dos diferentes tipos de grupos populacionais envolvidos na minha pesquisa. Pode passar. Então, bem, como a Ana Paula esteve falando, né, trazendo agora um exemplo de estudo ecológico, né? A gente vai identificar o estudo ecológico principalmente quando a gente olhar o objetivo e o método. Eu trouxe para vocês aqui esse artigo, né, dos Arquivos Catarinenses de Medicina, dos autores Bruna Fernanda Dias e Natália de Antônio e Deise Vargas. Então, qual foi o objetivo deles? Descrever o perfil clínico e epidemiológico da gestação na adolescência, buscando possíveis diferenças em relação à gestação em mulheres adultas, né? Então, ele está comparando isso. Então, qual que é a metodologia que ele utilizou? Aqui já está descrito, né? Ele utilizou um estudo ecológico, ou seja, com todas essas características que a gente veio falando até agora. Então, a partir de dados secundários, o DataSUS. Como a gente aprendeu na aula, né? Então, ele utilizou os indicadores para comparar isso daí tudo. Eu trouxe outro exemplo aqui, é nele que eu quero focar também, que é esse estudo da Eliane Ghinotti, Sandra de Souza Racon, Agel Washington e Irmano, que eles analisaram o efeito das queimadas na Amazônia a partir do método de seleção dos municípios segundo indicadores de saúde. Então, sempre quando a gente trabalhar indicadores de saúde, que são dados secundários, a gente pode estar classificando também como estudo ecológico. Como a gente vai identificar isso aqui? Bem, aqui nos objetivos, né, descrever o método de seleção dos municípios prioritários, orientado pelos indicadores de morbidade e mortalidade. Então, como a gente falou antes, né, isso aqui caracteriza ele como estudo ecológico. Por doenças respiratórias para o estudo da avaliação do efeito das queimadas no desmatamento à saúde humana na região da Amazônia. Então, aqui, ó, como a Ana Paula disse, sempre vai delimitar uma região local, né, na região da Amazônia. O método foi estudo ecológico dos indicadores de morbidade hospitalar e mortalidade por doenças do aparelho respiratório em menores de 5 de idade no período de 2000 a 2004. Então, ele delimitou o período também. E aí ele vai estar fazendo desenvolvendo todo o trabalho, né? E a nível de identificação, acho que ficou bem claro para vocês como a gente caracteriza um estudo ecológico. Nós temos algumas vantagens, né, quando realizado esse estudo ecológico. Então, ele é um estudo rápido e de baixo custo, isso devido às fontes de dados secundários disponíveis. Ele tem grande facilidade de levantar hipóteses e também de avaliar programas de saúde. Além disso, ele pode avaliar efeitos contextuais, ou seja, ele pode avaliar como os contextos social ou ambiental pode afetar a saúde da coletividade. E, por fim, ele tem uma possibilidade de examinar associações entre exposição e condição relacionada na coletividade. Pode passar.
Nós temos também algumas desvantagens, né, quando esse estudo é realizado. Então, ele limita-se às doenças que têm registro, né? Tem ausência de controle na qualidade dos dados, por exemplo, de dados pessoais indisponíveis. Ele também não considera a variabilidade de características estudada dentro de um grupo. Tem grande dificuldade de estabelecer temporalidade entre causa e o efeito. A migração entre grupos, trabalho e habitação em diferentes locais. E também tem uma escassez de informação relevante. Então, só complementando aqui, né, a fala da Ana, essa questão aqui foram as principais desvantagens do estudo ecológico, né? Então, essa de migração entre grupos, normalmente são coletados censo de um local, só que a pessoa não mora ali, então ela está exposta, ela mora ali, mas ela trabalha em outro lugar que, por exemplo, teve a exposição, né? Então, não considera isso aí tudo. Então, nesse sentido, outra desvantagem que eu acho que é uma das que é mais citada e que a gente tem que ficar bastante esperto, digamos assim, quando a gente lê um estudo que tem na metodologia estudo ecológico, em epidemiologia, é se preocupar, ou até mesmo quando a gente faz, né, esse tipo de estudo, é se preocupar com... Cadê? Não está aparecendo? Se preocupar com uma questão da falácia. A falácia, ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser a falácia ecológica, que é quando você infere para indivíduo a partir de dados agregados. Então, você foi lá, fez a sua pesquisa, coletou lá os dados, por exemplo, no DataSUS, e aí, na hora de escrever os seus resultados, ou de falar lá quais foram os resultados da sua pesquisa, você vai inferir para indivíduo os dados que você pegou de agregados. Então, isso aí não pode, é errado. Ou, da mesma forma, é realizar a falácia individualista. Ou seja, a falácia individualista é quando você infere para agregados a partir de dados individuais. Da mesma forma, né, você pega dados que são agregados, são dados de populações, e você quer falar que eles valem para dados individuais. E isso não vale justamente por causa desse esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, né? Nós temos, quando se preocupa em pesquisa, e principalmente estudos ecológicos, temos que pensar o quanto o meu N amostral ele vai ser característico da minha população, no caso, né, do meu N total. Então, sempre que a gente se preocupar com estudos ecológicos, ou ler um estudo ecológico, tem que perceber isso, né? Se eu coletei dados individuais, né, para indivíduos, dados individuais, eu vou falar os meus dados, né, os meus resultados para indivíduos. Da mesma forma, se eu estou trabalhando com uma população, eu vou ter que coletar dados agregados. Então, em resumo, não podemos fazer inferências para níveis distintos. Dados de população para população e dados de indivíduo para indivíduo. Bem, agora, finalizando o trabalho, né, aqui nessas considerações finais, o presente trabalho possibilitou conhecer de forma mais aprofundada os estudos ecológicos em epidemiologia, bem como suas características gerais, como foram apresentadas, né, promovendo aos discentes maior compreensão sobre esse tipo de estudo para melhor desenvolver sua formação profissional, acadêmica e de pesquisa, né, que por a gente estar estudando um tipo de estudo, foi bastante esclarecedor com relação a isso, né, a questão de desenho amostral e de realização da pesquisa e da metodologia de modo geral. Aqui estão nossas referências bibliográficas e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Alguém do grupo quer fazer algum comentário? Bom dia. O comentário que eu quero fazer é só a questão dos artigos, né? Porque a gente era um grupo de 4 pessoas e a Maíra, eu acho, ela estava envolvida no trabalho e tudo mais até o dia da apresentação. E aí a gente marcou para fazer num dia e aí ela não apareceu, não mandou mensagem nem nada. A gente falou assim, não, vamos deixar para fazer outro dia. E a gente foi fazer nesse outro dia, ela também mandamos mensagem, né? Ela também não apareceu. E aí a gente redividiu o trabalho nesse segundo dia.
pegando a parte dela e tudo mais, ela não apareceu. E nisso eu esqueci, eu não sei se eu não explorei muito a questão dos resultados dos artigos, mas se a senhora quiser, a gente fala um pouquinho sobre agora também. Eu só coloquei a nível de identificar, né, ali na metodologia e tudo mais, que era um estudo ecológico, mas não explorei resultados nem nada. Certo, mas ela chegou a participar da montagem do trabalho, de mandar o material, ou não? Sim, Sim? sim. Beleza. Só a apresentação que ela não participou. Tá ok. Bom, eu gostei bastante do trabalho de vocês, tá? Vocês apresentaram os itens que foram solicitados, todos na ordem, foi muito bem dividido entre vocês. Eu achei que vocês estavam bem seguros no que vocês estavam falando, vi que estudaram bastante para fazer a apresentação e explicaram bem cada ponto, né? Gostei bastante. Vocês focaram bem no que é o estudo ecológico, que é a população, né? E ficou muito bem explicado, né, a questão que é mais complicada do estudo ecológico, que dá mais problema, que é em relação à falácia, né? Que é quando tem essa questão que o Eduardo falou de aplicar o resultado para os grupos equivocadamente. Então, se você está fazendo um estudo ecológico, a sua discussão é para a população como um todo, não pode ser para o indivíduo, né? E ao contrário também é verdadeiro. Se você está estudando o indivíduo, você não pode fazer uma discussão, né, trazer um resultado para uma população. Essa é a principal dificuldade que o pessoal tem quando vai fazer os estudos ecológicos, né? Na hora de discutir e de apresentar esse resultado e fazer ter esse equívoco, né, na hora da apresentação. Mas como é que vocês vão ver isso na prática? Quando a gente fala da população inteira, a gente tem que pensar naqueles fatores que foi colocado na apresentação do trabalho pela Ana Paula, naqueles fatores que interferem na população inteira. Então, quando vai fazer um estudo ecológico, a gente tem que pensar nos fatores macros, naquilo que vai interferir todo mundo. Ah, mas o que é que interfere todo mundo? Por exemplo, clima interfere todo mundo, poluição interfere todo mundo, né? Quantidade de leitos em uma cidade interfere todo mundo, né? E aí, então, a gente tem que pensar em questões macros, em coisas que vão interferir a todos, né? E não só que vai interferir no indivíduo, tá? Então, essa é a grande dificuldade quando a gente vai fazer o estudo ecológico, de diferenciar quando vai ser estudo descritivo do estudo ecológico. Uma vantagem grande do ecológico é que, com o ecológico, eu posso fazer testes estatísticos e ele se tornar analítico. Mas eu posso também fazer estudos ecológicos que sejam apenas descritivos. Então, isso geralmente a gente vê já lá no método, se é um estudo ecológico descritivo ou se é um estudo ecológico analítico. Se for descritivo, ele vai apenas descrever a situação daquela população. Se for analítico, ela vai testar alguma hipótese dentro daquela população, ou seja, vai fazer testes estatísticos para aquela população e vai tentar ali encontrar respostas para a sua pergunta. Tá? Então, a gente pode ter no teste ecológico essas duas vertentes. Então, vocês vão encontrar, quando estiver lendo, estudos ecológicos descritivos e estudos ecológicos analíticos. Tá? Então, tenham cuidado em relação a essa diferença.
Lembrando que o estudo descritivo, ele vai apenas descrever o que está acontecendo, enquanto o estudo analítico, ele vai tentar encontrar e testar hipóteses. Né? O que, que seria isso? Descritivo é, eu digo, ó, acontecendo aqui um aumento de mortes por acidentes. Eu digo, eu vou estudar cáceres. Quando eu faço um estudo descritivo sobre os óbitos de cáceres, eu mostro lá, eu descubro que está aumentando o número de óbitos por acidente de trânsito. Tá bem, eu disse isso, eu descobri isso no descritivo. Eu apenas digo o que está acontecendo. O que seria um estudo analítico? O estudo analítico é eu provar a causa e o desfecho. Então, eu vou fazer um estudo para descobrir por que está aumentando os óbitos por acidente de trânsito. Aí eu vou levantar as hipóteses. Será que está aumentando os óbitos por acidente porque está vendendo mais moto? Será que está aumentando porque está vendendo mais carro? Será que está aumentando porque estão mudando as ruas em Cáceres? Será que está aumentando porque aumentou o consumo de bebida alcoólica? Então, eu tenho hipóteses para tentar descobrir. Tá? Então, essa é a diferença do descritivo e do analítico. No descritivo, eu só digo o que aconteceu. No analítico, eu vou tentar descobrir as causas do que está acontecendo aquilo ali. Tá? Para ficar claro. Mas o grupo está de parabéns, eu gostei muito da apresentação de vocês focaram no que realmente é importante, seguiram todos os passos. Também vou pedir, Eduardo, que você mande os 2 estudos. Pode falar, Ellen. Não, era só para agradecer, professora. Agradecer a senhora, ao grupo. Obrigada. Ok. Eduardo, você compartilha depois, por favor, os 2 estudos que vocês apresentaram, que eu acho bem interessante que vocês pegaram 2 vertentes diferentes, né? Uma que pega a questão de um lugar específico e 2 grupos dentro do lugar, que foi o que a Ana Paula comentou, e o outro que trabalha indicadores em vários locais diferentes, né? Porque a Amazônia, aquele estudo da Ignot pegou vários pontos da Amazônia, né? Então, pode mandar. Você pode compartilhar, por favor, os 2 links aí comigo para colocar depois na sala. Sim, eu coloquei no grupo da disciplina os 2. Ah, tá. Tá ok. Tá ok. Eu gostei bastante desse da Ignot, porque ele explica muito bem aquela questão, né? Eu acho que seria até interessante o pessoal que a gente está fazendo o boletim dar uma lida nele depois, porque lá na parte de metodologia ela fala: a gente não pegou dado de tal cidade por causa disso, disso e disso. Então é bem interessante. Ela tem essa característica, a Ignot gosta bastante de trabalhar um método, né? É característica dela mesmo, de ser bem didática no método. Se vocês pegarem os estudos dela, vocês vão ver que os métodos são muito bem descritos, né? No sentido de explicar passo a passo o que eles fizeram, que deixa o trabalho bem mais fácil, né? Não posso puxar a sardinha, a Ignot é minha orientadora, né? Então, a gente segue mais ou menos essa linha de sempre explicar muito bem o método, né, para ele até ser replicável, né? Então, é muito, muito interessante, realmente, a gente prestar atenção no método, tá? Vocês precisam começar a ter essa prática de ler o método e entender o que está sendo feito, né? E isso não tem como aprender se vocês não lerem vários estudos diferentes. Até para começar a aprender quais estudos estão bem descritos e bem detalhados metodologicamente e quais estudos que deixam a desejar porque não explicam o que estão realmente fazendo. Né? Então, essa é outra parte que é importante a gente aprender a desenvolver para que a gente não faça que nem nossos colegas aí durante a Covid, né? Infelizmente. Bom, o outro grupo que vai ser hoje é dos estudos transversais,
que foi sozinha, né, Natasha? Vamos lá, então, ver o trabalho da Natasha. Bom dia, pessoal. Como a gente sabe, o trabalho atual foi dividido em relação aos tipos de estudos epidemiológicos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em relação ao estudo transversal em epidemiologia. Bom, o que seria esse estudo transversal? É um tipo de estudo onde a relação exposição à doença em uma população investigada em um momento particular, fornecendo um retrato da situação naquele exato momento. É um tipo de estudo observacional em que o pesquisador não interage com a população amostral de modo direto, senão pela análise e avaliação conseguidas através da observação. Então, o pesquisador vai atuar na análise do que ele conseguiu obter através da observação, da pesquisa. O estudo observacional transversal realiza análise de dados qualitativos coletados ao longo de um determinado período de tempo. Em outras palavras, o que seria? Esse tipo de estudo capta as opiniões de um grupo de pessoas em um momento específico. Essas investigações são usadas para determinar o que acontece em tempo real em um determinado momento. Bom, em relação às principais características dos estudos observacionais transversais. A amostra inicial apresenta tanto a exposição quanto o desfecho. A exposição e o desfecho são medidos em um só momento, ausência e temporalidade. É inapropriado para estabelecer relação causal. A medida de frequência é igual à prevalência e a medida de associação é igual à razão de prevalências, ou odds ratio, que é um tipo de análise estatística. É um estudo rápido, barato, útil para levantamento de hipóteses causais, inadequado para estudar doenças raras. Agora eu trouxe essa figura para vocês, comparando o estudo transversal com o estudo longitudinal. Como disse anteriormente, o estudo transversal ele é caracterizado por iniciar a pesquisa e coletar os dados em um único momento. Aqui na figura vocês podem ver que no estudo transversal, a pesquisa teve o início e o seu fim em um momento só, onde todos os dados foram coletados. Já no estudo longitudinal, abaixo, o estudo foi iniciado em um tempo cronológico e findado em um tempo cronológico diferente. Aqui para vocês poderem ver um pouquinho em relação à diferença desses dois estudos. E o que caracteriza de fato o estudo transversal. Bom, esse estudo é utilizado com maior frequência para encontrar pontos comuns entre as variáveis. As variáveis são coletadas em um determinado momento. Elas vão gerar dados mais confiáveis, uma vez que o estudo é realizado com as mesmas variáveis. E vai dar ao pesquisador a flexibilidade de considerar múltiplas variáveis em um constante, com apenas uma variável como foco do estudo transversal. Você pode ver aqui que o estudo ele consegue te dar vários resultados legais, apesar dele ser rápido e da sua coleta ser em um único dado momento. Agora eu trouxe essa figura para vocês a respeito do delineamento do estudo transversal. Para vocês terem uma ideia como funciona essa pesquisa, ela vai começar com uma população definida, onde o pesquisador vai definir a sua pesquisa e a sua população, o que ele quer descobrir daquilo. A partir disso, ele vai coletar dados de exposição e doença. E com essa coleta, ele vai obter 4 possíveis cenários. O primeiro cenário são os indivíduos expostos, que apresentam a doença em questão. O segundo cenário seriam os indivíduos expostos, que não apresentam a doença. O terceiro cenário seriam os indivíduos não expostos, que vão apresentar a doença. E o quarto cenário seria os indivíduos não expostos, porém que não vão apresentar essa doença. Então, aqui eu trouxe esse panorama para vocês verem quais são as variáveis obtidas desse tipo de estudo transversal. Bom, em relação a estudos observacionais, sua relação com a causalidade da pesquisa epidemiológica.
Eu trouxe mais essa figura para vocês poderem ver aqui que o estudo transversal ele identifica ao mesmo tempo, aqui na setinha azul, a exposição e os efeitos do agravo em estudo, nessa linha azul. No estudo caso-controle, o pesquisador parte do efeito e busca identificar as causas do agravo no passado, em linha verde. No estudo de corte, o pesquisador parte da exposição para determinar os efeitos no futuro, essa linha vermelha. Então, aqui é outro panorama para vocês entenderem um pouco mais a respeito do que o estudo transversal consegue contemplar. Agora, falando um pouco dos tipos de estudo transversal. Ele pode ser do tipo descritivo, onde ele vai ser completamente descritivo e vai servir para avaliar a frequência e distribuição de um tópico de estudo em um determinado grupo demográfico. E um exemplo disso seria, por exemplo, uma pesquisa que vai avaliar uma amostra aleatória de uma universidade de diferentes estados do país, para verificar, então, a partir disso, os índices de obesidade entre homens e mulheres. O estudo também pode ser do tipo analítico, que vai ser utilizado, então, para investigar a associação entre dois parâmetros relacionados ou não relacionados. Porém, no entanto, essa metodologia não é completa, uma vez que há a presença de fatores de risco e resultados que são simultâneos. Um exemplo disso, desse tipo de estudo transversal analítico, seria, por exemplo, validar se os mineiros que trabalham na coleta de carvão podem desenvolver bronquite, como vocês sabem que é uma doença respiratória, onde apenas os fatores da mina devem ser observados, mas o que o estudo não explica é que a bronquite poderia ser inerente ou que alguns mineiros já tinham propensão à doença. Agora vamos um pouquinho mais a respeito dos exemplos de uso do estudo transversal. O exemplo 1. Uma empresa de telefonia decide realizar uma investigação de mercado para impulsionar as vendas. Se os resultados do estudo mostrarem que as mulheres da região sul não comprariam o telefone porque é muito grande, a empresa, então, a partir desse resultado, pode ajustar o designer antes de seu lançamento ou desenvolver e comercializar um telefone menor para as mulheres. Então, aqui, o estudo vai ajudar a possível empresa a ter uma previsão de como esse lançamento vai chegar na sociedade. Já no exemplo 2, será um estudo médico que analisa a prevalência de câncer em uma determinada população, onde o pesquisador pode avaliar pessoas de diferentes idades, etnias, localizações geográficas, origens sociais e outros fatores. E se os resultados mostrarem que uma determinada idade dos homens é mais propensa, então, a ter a doença, o pesquisador pode realizar um estudo longitudinal na sequência para entender a razão por trás disso. Então, nesse estudo médico, o próprio médico conseguiu obter resultados e, a partir desses resultados, ele pode, se quiser e preferir futuramente, fazer outro tipo de pesquisa a partir dos resultados obtidos no estudo transversal que ele fez. Agora, em relação às vantagens e desvantagens do estudo transversal. Falando em relação às vantagens, esse estudo ele é rápido e barato, pois todas as variáveis são coletadas em um único momento, como eu já disse para vocês inicialmente, e vários resultados podem ser investigados simultaneamente, a prevalência de todos os fatores pode ser medida, e é bom para análises descritivas e pode ser usado como um trampolim para futuras pesquisas, como no caso da pesquisa médica que eu acabei de citar para vocês. Já em relação às desvantagens, ele não consegue estabelecer ou demonstrar relação temporal, o que o deixaria inadequado para uso no estudo de doenças raras. Bom, em relação às áreas de aplicação dos estudos transversais, então, para vocês. A pesquisa transversal é utilizada em diferentes nichos, como eu já citei para vocês, desde a área da saúde em estudos clínicos descritivos e principalmente para o estudo de prevalência pela área da saúde, onde se analisam fatores epidemiológicos em sua proporção em relação à população em um período específico, até no ramo dos negócios na educação. Então, esse estudo, quando a gente imagina ele não vai ser apenas usado na área da saúde ou na área da epidemiologia, que é a nossa matéria atual. Ele pode ser usado além disso também. Em relação a isso, eu trouxe esses exemplos para vocês, por exemplo, do estudo transversal usado no varejo, onde uma análise pode ser realizada com homens e mulheres entre 24 e 35 anos, por exemplo, para verificar os gastos que eles realizam no momento da compra
e as diferenças de tendências entre ambos os sexos. Já no ramo dos negócios, esse estudo transversal ele pode ser conduzido para entender como pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e localizações geográficas respondem a uma determinada oferta. Agora, em relação no ramo da saúde, que é nosso objetivo principal de estudo, o estudo de assistência médica transversal é usado para compreender, por exemplo, que crianças entre 2 a 12 anos são propensas a ter uma deficiência de cálcio. Já na área da educação, que é bem interessante, uma pesquisa transversal é útil para entender como homens ou mulheres de um grupo etário semelhante, mas de etnias diferentes, reagem ou entendem um tópico específico. Bom, em relação à questão da gente escolher um artigo representando o nosso tipo de estudo. Eu escolhi esse artigo que tem como título Estudo Transversal sobre Imagem Corporal de Adolescentes, que objetivava então estudar e avaliar a satisfação corporal de adolescentes de uma cidade de Minas Gerais, no Brasil. O desenho do estudo foi transversal, com estudantes divididos em 2 grupos, de acordo com o período da adolescência que eles se encontravam, que foi dividido em nível intermediário, onde se encontravam alunos entre 15 e 16 anos, e nível final da adolescência, onde se encontravam alunos entre 17 e 21 anos. Aqui eu coloquei um print do estudo só para vocês terem uma noção da matéria que eu peguei. Em relação ao instrumento do estudo, utilizou-se, então, a escala de satisfação corporal proposta por Brown, Cash e Mikuka, desculpa se eu li errado, e adaptada por Loran, que trata de um questionário composto por 5 níveis de satisfação, desde muito insatisfeito até muito satisfeito, em escala na forma Likert de pontos de 1 a 5 e 15 partes do corpo, como saber o rosto, o cabelo, nádegas, quadril, coxas, pernas, estômago, cintura, seios ou tórax, costas ou ombros, braço, sono muscular, peso, altura e todas essas áreas. Então, como a gente viu, foram 15 áreas da parte do corpo dos adolescentes selecionadas para essa pesquisa para obter um valor final e um resultado. A partir, então, da classificação do nível de satisfação corporal de cada área, calculou-se o score geral de satisfação corporal. Esse score foi calculado somando-se aos pontos obtidos em cada área corporal. O score varia de 15 a 75, e quanto menor o score apresentado, maior a insatisfação corporal do adolescente em questão. Os participantes responderam ainda um questionário com as seguintes informações sociodemográficas: nome, que era opcional, data de nascimento, sexo e série que cursava. A idade dos participantes foi calculada pela diferença entre os anos de nascimento e o ano da pesquisa, que foi, então, feita em 2009. A pesquisa foi realizada entre os meses de março e agosto de 2009, como já dito. Em relação às análises estatísticas, eu achei bem legal abordar também. Para análise dos dados obtidos na pesquisa, foi utilizado o software estatístico SPSS, versão 17.0, adotando-se o nível de significância de 5%. Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva dos dados, baseada em média e desvio padrão, e por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, desculpa se eu li errado, constatou-se que a distribuição dos dados não apresentou normalidade, por isso, optou-se por procedimentos estatísticos não paramétricos. Para a comparação das médias de insatisfação entre os sexos e entre os períodos inicial e final da adolescência, utilizou-se o teste de Mann-Whitney e realizou-se ainda um teste de correlação de Spearman entre a idade e os valores totais de insatisfação dos adolescentes, além de um teste de Q-quadrado, que a gente conhece bastante, de associação linear entre as áreas corporais de menor score, o sexo, os períodos intermediários e final da adolescência. Aqui eu trouxe para vocês as tabelas, para vocês poderem visualizar, caso vocês achem interessante, durante a minha apresentação, como eles demonstraram esse estudo.
Essa tabela é a caracterização da amostra de acordo com o período da adolescência e o sexo. Como eu disse, foi dividido entre período intermediário da adolescência, período final da adolescência, sexo masculino e feminino. E aqui a gente pode ver a questão do desvio padrão, que eu disse que foi feita na análise estatística. Então, aqui temos a tabela 1, temos a tabela 2 e temos a tabela 3, que organizou a análise descritiva do nível de satisfação por áreas corporais em relação ao período da adolescência e ao sexo, que foi as 15 áreas que eu citei anteriormente, que foram escolhidas para, no final, poder ter um panorama geral do nível de satisfação ou insatisfação dos adolescentes do estudo. Aqui, se vocês quiserem tirar um print ou pausar a apresentação, vocês conseguem visualizar todos esses valores. Agora, em relação aos resultados do meu estudo escolhido do artigo baseado em estudo transversal sobre imagem corporal de adolescentes. Então, como eu disse inicialmente, participaram do estudo 170 escolares, 66 entre esses eram meninos e 104 eram meninas. A mediana de satisfação corporal, então, obtida por esse estudo foi de 52,0, entre 25% a 72% pontos. A satisfação com a imagem corporal avaliada pelas áreas corporais foi elevada nos adolescentes, embora tenham sido encontrados baixos índices de satisfação com o peso e com o tônus muscular. Essas duas variáveis apresentaram baixo índice de satisfação entre os adolescentes. Meninas tiveram scores menores de satisfação com o peso que os meninos, que era em torno de P igual a 0,045, e houve também uma correlação significativa entre a idade e o score total de satisfação corporal, que foi dado entre R igual a 0,955. Assim, verificou-se, então, como resultado final do estudo, que a satisfação com a imagem corporal foi elevada entre os adolescentes, apesar do que eu disse que, em relação à satisfação com o peso e com o tônus muscular, as variáveis não foram muito satisfatórias. Caracterizando, então, o peso e o tônus muscular como os itens com menores scores da pesquisa. Então, esse foi o resultado obtido da pesquisa, do artigo que eu escolhi, espero que tenha ficado claro. E esse foi o meu trabalho. Aqui estão as referências bibliográficas para vocês. E terminei. Agora, eu espero que o trabalho tenha ficado claro, que a minha explicação tenha ficado nítida, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição agora de vocês, colegas, e da professora. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E tenham um bom dia. Muito bem, Natasha. Parabéns pela sua apresentação. Natasha ficou sozinha aí no seu grupo e tocou para frente, né, Natasha? A gente não pode parar. Você apresentou muito bem, muito calma, muito tranquila, né, por dentro do assunto. Você trouxe uma parte muito interessante, que é a questão dos estudos transversais. Eles não são só epidemiológicos, né? Esse desenho de estudo, ele se aplica tanto para análise qualitativa quanto para quantitativa. E a principal característica é principalmente a coleta de dados e o desfecho sendo feito no mesmo período de tempo, que é aquela figura que ela trouxe daquela setinha. Aquela figura, ela é comum em todo livro de epidemiologia, a gente vê aquela figurinha, né, que o estudo transversal, ele pega tudo no mesmo período. O que é pegar tudo? É pegar os fatores que eu estou achando que causam um problema e o problema tudo no mesmo tempo.
E essa justamente é a principal limitação dele, porque como eu pego tudo junto, eu não sei o que veio primeiro, tá? Eu não sei se as pessoas, por exemplo, as pessoas que bebem causam acidente de trânsito, ou eu não sei se tem acidente de trânsito porque as pessoas bebem. Porque eu peguei tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho como descobrir o que vem primeiro. Essa é a principal limitação do estudo transversal. E uma coisa que a Natasha explicou muito bem, que é importante a gente ter sempre em mente, é que o estudo transversal, ele também pode ser ou descritivo ou analítico, dependendo do método. É muito comum se ver estudo descritivo que também são transversal, porque o estudo descritivo, por si só, ele acaba sendo transversal, porque você pega tudo no mesmo período de tempo. Né? A diferença é que o descritivo não se interessa pelas causas e o desfecho no mesmo momento. E o transversal, ele se interessa pelas causas e pelo desfecho no mesmo período de tempo, no mesmo lugar. Então, vocês vão encontrar bastante estudos que são transversais, sendo na área da epidemia ou fora da área da epidemia. Tá? É bem comum ter estudos transversais em outras áreas. Né? Então, a principal característica que a gente tem que sempre ter em mente é que eu pego todos os dados no mesmo período de tempo. E quando eu faço isso, eu não tenho como descobrir quem vem primeiro, se é a causa ou se é o desfecho. Né? Então, essa acaba se tornando a principal limitação desse estudo. Mas o estudo transversal são muito feitos, muito comum, muito feito também em TCC, porque eu pego tudo no mesmo período de tempo. Eles podem ter fonte primária ou fonte secundária, ambas são muito utilizadas, e vocês vão ver muito a junção de estudos, né, de combinações de características de estudos. Então, nós vamos ter estudos que são assim, você vai ler lá no método, estudo descritivo transversal, ou você pode ler lá no método, estudo ecológico transversal. Então, você tem que reconhecer quais que são as características de cada estudo e ver se elas contemplam cada um daquilo que foi colocado. Né? Eu acho que a Natasha apresentou aí muito bem, trouxe o artigo também, mostrando, né, como que esse resultado aparece, e esse resultado do estudo transversal, vocês vão ver que é bem parecido também com o descritivo, né? O resultado muito parecido. A diferença maior é que ele se interessa ali por uma causa final, por o que aquilo ali vai levar. Né, diferente do descritivo que só mostra que aquilo está acontecendo. Então, a gente precisa saber essas principais características para verificar se realmente o estudo foi feito da maneira correta. Porque, às vezes, a pessoa coloca que o estudo é transversal e não se atém às principais características do estudo transversal. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado para ver a qualidade que está esse estudo. Tá? É bem comum ter estudos transversais na área da saúde, também bem comum ter no TCC. Tá? Ficou bem legal, sua apresentação ficou bem legal também, Natasha. Você trouxe bastante figuras, que eu acho que ajudam também, e peço que você compartilhe o link do artigo que você utilizou, tá? Lá na sala, para depois eu poder compartilhar também na nossa sala. Tá bom, professora. Obrigada. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, hoje a gente para por aqui com esses 3, tá? Esses 3 estudos que a gente viu hoje, eles têm essa característica de, na maioria das vezes, serem estudos observacionais e serem estudos, a maioria descritivo, embora o ecológico e o transversal podem ser analíticos, mas eles também podem ser descritivos. Na aula que vem, a gente vai ver os estudos que são por si só analíticos, que não são observacionais, tá? Infelizmente,
por enquanto, a gente só tem aqui o Rafael e a Esther que estão no mesmo grupo e que entregaram o trabalho. Os outros integrantes dos dois grupos não entregaram ainda o trabalho. Não sei se eles desistiram da disciplina, mas eu vou comunicar eles que eles ainda vão ter essa uma semana para entregar o trabalho, claro que não com o mesmo valor que o de vocês que entregaram na data correta, mas ainda vão ter aí uma semana, de repente, para entregar esse trabalho e ainda apresentar e conseguir alguma nota para encerrar, tá? Mas não vai valer o mesmo valor do trabalho de vocês, ok? O de vocês que vocês entregaram tá com valor de nota cheia, tá? Rafael e Esther, já fiquem avisados aí para que não achem que eu estou cometendo alguma injustiça dando mais uma semana para eles, tá? É mais para a gente que ter o conteúdo aí e que todos participem, né? Para que não desistam da disciplina também, já que nós estamos aí já entrando na reta final. Tá, pessoal? Eu acho que hoje foi bem legal, os trabalhos foram bem legais, né? E aí, na semana que vem, a gente se encontra para ver esses outros tipos de estudo, tá bom? Muito obrigado por hoje, parabéns pelas apresentações, e aí, semana que vem, a gente finaliza, então, os outros trabalhos. Obrigada, professora. Tchau. Obrigada, até Tchau, mais. Até pessoal. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau. Obrigada. Tchau, Natasha. Tchau, tchau, Eduardo.